Nós subimos aqui para trazer uma palavra de Deus para a minha vida, para a vida de cada um aqui. A primeira coisa que tem que acontecer é eu desaparecer e o Senhor aparecer através da minha vida, porque a honra e a glória aqui é para Ele. Se não for para Ele, de nada adianta a gente estar aqui essa noite. Aqui não é pessoas que têm que se aparecer, aqui é o Espírito Santo que tem que resplandecer. Tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos praticando, se não for para a glória de Deus, de nada adianta. De nada adianta nós chegarmos aqui, abrir o culto, ter um louvor abençoado desse, uma palavra, e amanhã você continuar a mesma pessoa. Você não ser tocado por nada do Espírito Santo de Deus, para que você saia daqui preocupado e falar assim: eu preciso melhorar em algo, eu preciso mudar em algo, eu preciso vencer isso aqui. Todo dia se levanta um leão contra nossas vidas, todo dia se levanta coisas que a gente às vezes não planejou, não queria que passasse por aquilo, mas vem. Então tem coisas que Deus ele só vai nos explicar na glória. E hoje eu quero trazer um assunto aqui que eu intitulei assim: e quando Deus diz não? Quem gosta de receber um não aí, dá uma glória a Deus. O não às vezes dói muito, né, irmão? O não às vezes faz a gente chorar. O não às vezes faz a gente se decepcionar, se entristecer. Mas também ele às vezes traz livramento, ele às vezes traz vitória, e a gente não entende às vezes o porquê. Quando a gente é criança, a palavra de Deus diz que nós pensávamos como crianças. Aí quando a gente cresce, a gente começa a pensar como adultos. Quando a gente casa, a gente começa a pensar como marido e mulher. Quando a gente tem pai, quando a gente é pai, a gente começa a pensar como pai e mãe. E a gente começa a entender de coisas que foram lá na nossa infância, que a gente às vezes ficava bravo, que a gente às vezes zangava com nossos pais, e hoje nós entendemos o porquê daqueles nãos, o porquê de muitas vezes nos proibir de algo, o porquê de muitas vezes não deixar a gente para certos lugares, não fazer certas coisas, e a gente às vezes só vai entender lá na frente. Aqui eu quero trazer um exemplo de um homem. Abram sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 3, a partir do verso 21. Capítulo 3, verso 21. Hoje eu quero falar aqui sobre Moisés. Quem já ouviu falar de Moisés aí, dá uma glória a Deus. Grande homem de Deus, né? Um homem que tirou o povo da escravidão do Egito, um homem que guiou o povo através de tantos milagres, um homem que tocou ao mar e ele se abriu para que o povo passasse, um homem que orou ao Senhor e o Senhor fez cair comida, alimento, um homem que tocou na rocha, era para tocar, ele bateu na rocha, mas mesmo assim saiu água para matar a sede de muitos. E no final da sua vida, o Senhor disse não para ele. Por que Deus disse não para Moisés? Vamos ler a palavra? Verso 21 diz assim, do capítulo 3, verso 21. A minha é essa versão NVI, talvez possa estar diferente da de vocês aí, mas é o mesmo sentido. Também falei com Josué e disse: você viu o que o Senhor Deus fez com aqueles dois reis, Seom e Og? Pois é isso mesmo o que ele fará com os reis de todas as terras que vocês vão invadir. Não tenham medo deles, pois o Senhor seu Deus combaterá por vocês. 23. Nessa ocasião,
eu também orei a Deus, o Senhor, dizendo: ó Senhor, meu Deus, eu sei que começastes a mostrar a tua grandeza e o teu poder a mim, teu servo, pois não existe outro Deus no céu ou na terra que possa fazer coisas tão grandes e maravilhosas como tu tens feito. 25. Peço-te, pois, que me deixes atravessar o rio Jordão e ver a boa terra que fica no outro lado, a bela região montanhosa e os montes Líbanos. 26. Mas por causa de vocês, o Senhor estava irado comigo e não atendeu o meu pedido. Pelo contrário, ele disse: chega, não fale mais nisso. Suba o monte Pisga e lá de cima olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Olhe bem toda a terra, pois você não vai atravessar o rio Jordão. Dê conselhos a Josué, anime-o e encoraje-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista dessa terra que você está vendo. Então paramos no vale que fica perto da cidade de Bet-peor. Até aí por enquanto. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai amado, está aqui a tua palavra, Senhor. Nos faz entender aqui, Senhor, o porquê dessa palavra hoje para essa igreja. Que nós possamos sair daqui, Pai amado, entendendo muitas vezes porque algo não deu certo na nossa vida, porque coisas não aconteceram da forma que a gente planejou, porque os sonhos não foi realizado conforme eu sonhei, porque muitas vezes eu não estou com a pessoa que eu tanto pensava que está, porque muitas vezes eu recebi tantos não, tantas portas fechadas, e até agora eu estou sem entender. Mas Pai, me faz sair daqui hoje confiante, que esses nãos, essas oportunidades que parecem ter sido fracassadas, foi o Senhor me dando livramento, porque Pai, nada é por acaso, e tudo é permissão do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, a história de Moisés é uma história que eu creio que até as crianças sabem, já ouviu falar, já assistiu algum desenho falando de Moisés. Um homem que tinha uma promessa desde o ventre da sua mãe, a qual ele foi desde criança, o Senhor andava com ele, livrou ele da morte, colocou ele num lugar a qual ele nunca imaginava, a família dele nunca imaginava. E através de um ato ele teve que fugir. Ele teve que fugir de toda aquela riqueza. Ele teve que sair da casa de Potifar, não, meu Deus, misericórdia. Ele teve que sair da casa do rei do Egito. Ele teve que sair da casa de onde ele foi criado. E ali ele passou por um processo muito doloroso. Solidão, deserto, sofrimento, percas. Mas ele orava a Deus. Ele orava ao Senhor. Ele acreditava no Deus a qual o seu pai lhe ensinou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E no meio daquele lugar, ele conheceu pessoas, ele teve famílias. Mas quando nós temos um chamado de Deus, você pode ir para onde você for, você pode correr para onde você correr, você pode até imaginar, não é comigo que está falando hoje, é com outra pessoa, comigo não. Mas o propósito de Deus vai se cumprir. O Senhor, Ele vai fazer de todas as formas para que você venha entender que é você que tem que se levantar, é você que tem que fazer aquilo que Ele tem chamado e colocado no seu coração. Aqui Moisés se deparou com essa situação, até que um dia o Senhor falou com ele face a face: Moisés, eu vou te encarregar de algo grande, algo que aos teus olhos parecem ser impossível, mas você vai ter que fazer. Você vai libertar o meu povo, Moisés.
você vai lá, Moisés, e vai dar vitória àquele povo que está escravizado. E Moisés mesmo assim tentou se esquivar, mas Senhor, eu não sei nem falar direito. Moisés tentou às vezes falar, não Senhor, eu sou meio gago, eu não sei me expressar bem, como é que eu vou fazer isso? Não tem problema não, levarão de contrapeso, mas você vai fazer, é você que vai estar à frente. E muitas vezes, irmãos, o Senhor está nos chamando para tomarmos postura na nossa vida sentimental, na nossa família, tomar postura como varões de Deus, tomar postura como homens de Deus, mulheres de Deus, a qual não se rende em meio ao deserto. E ali ele foi naquele lugar, enfrentou tudo aquilo que nós sabemos e conseguiu, através da mão poderosa do Senhor, tirar aquele povo do deserto, da escravidão. Mas o povo mesmo assim, irmãos, com tantos prodígios, tantos milagres que Moisés conseguiu fazer através do Senhor, o povo ainda murmurava. E bem assim somos nós muitas vezes. A gente esquece tão fácil a bênção, né? Você recebe a bênção aqui, você fica naquela alegria, naquela euforia. Daqui um mês, talvez você esteja reclamando porque não alcançou aquela ainda que você está pensando. E começa a murmurar. E não quer passar às vezes pelo processo, pelo deserto, pelas coisas que o Senhor às vezes deixa acontecer, não para nos matar, mas para nos forjar, nos ajudar a entender que a vida não é só flores, irmãos. A vida não só é alegria, festa. Porque se for para viver dessa forma, irmão, vai para o mundo. As festas do mundo estão aí, parecendo os glamour da vida. Pessoas que se intitulam semideuses, pessoas que simplesmente se acham acima de todo mundo e de todos, e vivem uma vida muitas vezes de engano, vivem uma vida de mídias sociais. Eu estava num local que eu dei risada. Estava num local e dois casais do lado estavam bem discutindo, mas um irritado com o outro. Aí chegou outra pessoa, você por aqui, já mudou o clima, né? Tudo bom? Tudo ótimo. Eu posso tirar uma foto aqui para me postar nos meus stories, que eu encontrei vocês aqui. Aí pronto, o sorrisão veio de um lado ao outro, acabou a raiva, acabou a contenda. Porque nas mídias sociais você tem que demonstrar que você é a pessoa mais feliz do mundo. Para as redes sociais você tem que mostrar seu sorriso. E às vezes para a pessoa que mais te ama do lado, você fica emburrado, com raiva. Mas se chegar alguém, aí você sabe abrir os dentão colgate e dar risadona. Porque para a mídia você tem que estar bem. E como você está hoje, irmão? Como você acordou hoje? Como você passou a sua noite? O que é que você veio verdadeiramente fazer aqui essa noite? Buscar um milagre? Buscar algo de Deus? Amém. Eu também vim, irmão. Eu também vim. Mas a palavra de Deus, ela diz: onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Eu gosto muito daquele louvor que fala: eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Porque se você está buscando Deus só pelo que Ele faz, irmãos, Ele pode até conceder, mas você sempre será um sepulcro vazio. Você sempre será uma pessoa que não vai ter a confiança nele. Eu conheço muitas pessoas que aos olhos humanos, meu Deus, a vida dela parece perfeita. Mas quando você vai buscar na essência, as pessoas vivem de aparência, de bens materiais, que parece que a vida se resume nisso,
de coisas supérfluas, de status, de se promover, de se colocar, de estar mostrando para os outros que eu tenho e você não tem. Então você é menos abençoado do que eu. Aqui nós estamos deparando, irmão, com a história de um homem que foi um dos maiores na Bíblia. Um homem que deixou o seu nome num legado tão grande que eu acho que nenhum de nós alcança 10% do que ele fez. Mas no final de tudo, ele queria atravessar aquele rio e ir para as terras a qual ele tanto sonhou e almejou. Mas Deus falou: você não vai. Mas você sabe o porquê que Moisés recebeu o não de Deus? Porque Moisés defendia um povo que muitas vezes murmurava, muitas vezes fizeram deuses estranhos para adorar. Muitas vezes Moisés subia ao monte para buscar a face do Senhor. Quando chegava, o povo estava todo rebelde, e ele pagava aquele preço. Por quem você tem pago um preço, irmão? Por quem você tem dobrado o seu joelho e falado assim: Senhor, eu quero jejuar, eu quero orar por essa vida para o Senhor alcançar ela? Irmãos, muitas vezes eu me pergunto: Pai, por que a gente às vezes passa por tantas coisas e parece que quem não te serve, quem não está nem aí para a tua palavra, parece que a vida dele está bombando, está bom demais, o cara tudo que faz prospera, as coisas dele parece que anda, a sua está tudo parada. Quem já viu aquela parábola do homem que tinha um celeiro e ele teve uma colheita tão grande, que ele derribou aquele e fez mais 3, encheu todos os celeiros, e ele falou: agora eu estou por cima da carniça, agora eu estou top da galáxia, agora eu posso deitar e descansar, agora eu posso botar as pernas para cima, que eu não preciso trabalhar mais, nunca mais no resto da minha vida. E a Bíblia diz que: não sabe tu que hoje mesmo o Senhor vai requerer a tua alma. Eu vi uma vez um testemunho de um homem que ele planejou a vida dele toda. Ele planejou desde quando ele começou a trabalhar, planejou como seria sua família, seus filhos, lutou, trabalhou. Ele planejou que quando chegasse com 50 anos, a qual ele ia se aposentar, ele ia curtir a vida da agora para frente, ele ia viajar, ele ia tirar tempo para as coisas, ele ia ter tempo para as coisas, ele ia fazer algo diferente, mas até 50 anos ele ia fazer aquele objetivo dele, que era formar seus filhos, que era trabalhar, que era ter uma vida financeira estável, que era ter um casamento bom, era ter uma casa boa, era fazer as coisas conforme ele planejou. Chegou aos 50 anos, isso ele escreveu, irmão. Com 52 anos ele faleceu. Ou seja, ele viveu 52 anos, mas ele só quis usufruir de 50 para frente. Muitas vezes somos nós. Não, tem tempo não. Tenho que trabalhar, tenho que fazer isso. Misericórdia, se o dia tivesse 20 horas, não dava tempo para me resolver tanta coisa. E a gente fica frenético, vai num canto, vai em outro, e tenta resolver isso, tenta resolver aquilo, e faz isso e faz aquilo. E o Senhor está lá olhando para você, e você não tira 10 minutos do seu dia para falar assim: Pai, obrigado por eu estar vivo, obrigado pela saúde, obrigado pelo meu dia, obrigado por tanto livramento. E a gente às vezes fica nessa vida, a gente não dá tempo para os filhos, não dá tempo para a família, não dá tempo para o nosso cônjuge, não dá tempo para nada. E quando a gente vê, irmãos, a vida passa, e passa no estralar de dedo, não pense que demora não.
Não pense que demora. Tem coisas na nossa mente que você lembra quando você tinha 5 anos de idade, e parece que foi ontem. E tem coisas que foi ontem e você não lembra de nada. Eu sou um desses. Tem coisas que... Eu fui num lugar, o cara... Eu fui uma vez na audiência, como testemunha. Aí... Isso já tinha uns 8 anos que tinha acontecido. Aí o promotor veio me perguntar se eu lembrava da roupa que o cara estava vestido no dia do ato. Eu falei, eu não lembro a que eu vesti ontem, eu vou lembrar da roupa desse cara há 8 anos atrás. Imagina aí. E aqui nós nos deparamos, irmãos, com a história de um homem que tinha tudo para o Senhor falar assim: não, Moisés, tudo que você fez, você é o cara, Moisés. Você é o primeiro a entrar nessa terra. Você vai ser o primeiro a guiar esse povo nessa terra, porque tudo que você fez foi louvável, foi adorável. Irmãos, tudo que eu e você faz para Deus é o mínimo. Por mais que você ache que faça tanta coisa, é o mínimo, porque algo maior Ele já faz por nós. Sabe o que é? Todo dia Ele deixa você acordar. Todo dia Ele dá o alimento que você necessita. Todo dia Ele manda chuva em cima dessa terra para que não falte sede, para que a gente não passe sede nem necessidade. E quantas coisas o Senhor tem feito na nossa vida. Tudo está no controle de Deus. Eu quero dar um exemplo aqui, que desde o início de tudo, Deus já proibia a gente das coisas. E muitas vezes a gente quebra a cara, muitas vezes a gente bate na parede assim, como se não estivesse enxergando. É porque não dá ouvido à voz de Deus. Em Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17 diz assim. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Diz assim: E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você não pode comer as frutas de qualquer árvore. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Muitas vezes a gente chega para o filho nosso, né? Meu filho, não faz isso que você vai se machucar. Não vá por aí que você vai cair. Não tenta isso que você vai se dar mal. Não, mas eu já estou habilidoso, pai. Não, pai, mas não é bem assim não. Não demora um pouquinho, chega todo arrebentado. Eu dou risada. Estou lembrando aqui um dia que eu estava com meu filho, ele era pequeno, João Pedro. A gente estava na roça, aí lá no quintal da roça tem uns murunduzão assim. E ele aprendendo a andar de bicicleta. Aí ele subiu o murundu umas 2 vezes. Eu falei: rapaz, você não sobe esse murundu que você vai cair. Não, pai, mas eu subo não sei o que, devagar, não sei o que. Eu só estou lhe avisando. Passou uns 10 minutos, chega ele com isso aqui tudo arranhado. Levou-lhe uma queda. Eu comecei a dar risada. Eu falei: é assim mesmo. Quem não obedece, é dessa forma. Isso é para você aprender que quando eu falo algo, não é para o seu mal. É prevenindo algo que possa acontecer com você. E bem assim Deus fez aqui com Adão e Eva. Não coma daquela árvore. Agora eu pergunto, irmão, para que Deus foi colocar aquela árvore lá? Porque o Senhor colocou aquela árvore lá. Se a palavra de Deus diz que Ele já sabe de tudo, mesmo antes da gente pensar ou falar. Aquilo que eu te falei, onde está o seu coração, está o seu tesouro. Adão e Eva, o Senhor deu a oportunidade para eles serem obedientes, mas Eva preferiu escutar a voz
do inimigo. Qual voz você está escutando no seu dia a dia? Quais conselhos você está buscando? Porque muitas vezes a gente quer conselho de pessoas assim, que chega, rapaz, eu estou passando por isso e aquilo e tal, mas eu vou fazer assim, assado, e a pessoa, é mesmo, faça assim mesmo que vai dar certo. Não, é beleza, é desse jeito, né? Nesse modelo mesmo. Não, vai dar certo, não sei o que. A pessoa nem analisa o porquê que você está querendo fazer dessa forma, se realmente é conforme você quer. E a gente quer sempre procurar pessoas que dão tapinha nas costas e diz, não, vai dar certo mesmo, é isso mesmo e tal. Você às vezes não quer procurar aquela pessoa que pode dizer, rapaz, analisa direito, pensa direito. Será que vai ser dessa forma mesmo tudo? Será que a gente não vai quebrar a cara lá na frente? Né? Que é tão bom escutar, né? Pessoas que só sabem lhe apoiar, mas as que te amam é que vai te afrontar. As que te amam é que vai dizer um não para você, falar assim, não dá certo não. Então aprenda a buscar as pessoas a qual não queira só dizer que está lhe dando apoio, e depois da queda, irmão, as primeiras a virar as costas para você, as primeiras a pegar e sair da sua vida e fingir que nem lhe conhece. Amigo de farra, ixi, mas é tanto amigo, meu amigo. Enquanto você tem dinheiro no bolso, mas tem amigo que não acaba mais nunca. Acaba o dinheiro. Fala que não tem mais condição de bancar uma coisa para você ver como é que some tudinho. Não fica um. Ou então passa algo difícil, para você ver quem vai lá bater na sua porta e dizer assim, você está precisando de algo aí? Como é que você está, cara? Segundo, se você não quiser abrir, pode ficar só escutando. Abra a Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 12, verso 8 e 9. 2 Coríntios. Capítulo 12, verso 8 e 9 diz assim: 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Aqui é Paulo falando, irmão, do espinho da carne. Quantos espinhos de carne a gente não tem, hein? Quantas coisas você já pediu a Deus e Deus não tirou da sua vida? Será que é porque Deus é ruim? Será que é porque o Senhor não escuta a sua oração? Ou é porque Deus quer te moldar? Ou é porque Deus quer que você venha melhorar nessa área? Às vezes a gente pede tantas coisas para Deus, mas será que você está capacitado para receber? Será que se hoje você recebesse tudo aquilo que você pede a Deus, você estaria hoje aqui sentado nessa cadeira escutando o pastor Valdemar pregar? Pastor Valdemar de novo, misericórdia, eu não aguento mais nem ouvir a voz daquele homem. E quantas vezes a gente senta numa cadeira, irmãos, e menospreza as pessoas que sobem aqui? E Deus falando. Pastor Valério, de novo com aquele testemunho dele, sangue de Jesus tem poder. Pastora Ramila, acho que não dá para falar não, aquela mulher conversa bem demais. Mas pastor Duval pode falar, que ele dá uns gritos parecidos com o meu. Então, irmão, não menospreze aqueles a qual o Senhor ungiu. Não menospreze as autoridades a qual o Senhor constituiu na tua vida. Não menospreze as pessoas a qual o Senhor tem colocado como seus líderes. Aprenda a ajudar. Aprenda a jogar água e não gasolina. Porque se Deus está falando dessa forma, Deus quer falar com alguém aqui essa noite.
Eu sou o primeiro a receber, irmão. Eu passei 7 anos perguntando a Deus, por que, Deus, esse não na minha vida? Por que tudo que eu tento fazer dá errado? Por que as coisas parecem que nunca vai mudar? E eu passei muito tempo escutando isso, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E eu resisti, irmão, estou aqui hoje pela misericórdia de Deus. Não é porque eu sou melhor do que você, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Porque eu aprendi a escutar a Deus, não foi dando risada, não foi no oba-oba, foi no deserto, foi na dor, na aflição. E Deus muitas vezes quer falar com a gente fica às vezes menosprezando. Aí Deus tem que levar lá para o deserto, tem que levar para o vale de ossos secos, tem que deixar você acamado. A gente talvez não entenda, a gente talvez fica se batendo assim sem saber o porquê, mas lá na frente você vai entender. Lá na frente você vai entender o propósito de tudo, o porquê disso, o porquê daquilo, os nãos que você receberam na vida. Eu quando era pequeno era muito afoito. Eu 6, 7 anos já queria estar montado em cavalo, correndo para todo lado. E meu pai falava, não, você é muito pequeno. Mas eu tinha um tio que deixava. Tomei umas quedas feias. Eu caí uma vez, eu não sei como é que eu estou vivo hoje. Eu bati a cabeça na parede. O cavalo eu ia correndo para frear na frente da casa. Em vez dele frear, ele entrou para dentro, do lado da casa. E eu passei direto. Umei essa cabeça aqui na quina da parede, que não fez um galo não, fez uma laranja. Eu desmaiei. Quando eu acordei, aquela multidão de gente passando álcool em minha cara, em meus braços, para me acordar. Quando eu acordei, que eu vi aquele tanto de gente. E ó, raio-x, nem sabia o que onde existia, porque lá não tinha como. E estou vivo hoje. Mas hoje eu entendo porque meu pai fala, você ainda é pequeno. Hoje eu entendo os nãos que muitas vezes eu escutava da minha mãe, do meu pai, enquanto os coleguinhas meus tinham sim. Pode fazer, pode ir para onde você quiser, pode ser como você querer, pode fazer como você quer, faça da sua forma, não tem problema, não tem limites. A maioria deles hoje, a maioria, são pessoas hoje dependentes químicos. Uns já morreram. Muitos passaram por dificuldades, não só financeiras, mas sentimentais, familiares, porque não tinha limites. Porque simplesmente o sim era tudo na vida dele. Ele não sabia o que era um não, ele não sabia o que era uma repreensão, ele não sabia o que era limites. Aqui Paulo, ele fala assim, Senhor, eu orei 3 vezes, o Senhor não tirou esse espinho de mim, por quê? Aí o Senhor falou, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Deixa eu adiantar, porque em Mateus, capítulo 26, verso 39, diz assim, Mateus 26, 39 diz assim, ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostado o rosto no chão e orou, meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Irmãos, o amor de Deus é algo incondicional. Deus, ele é o próprio amor. Deus, ele não precisa amar, ele não precisa doar amor, ele é o próprio amor.
Ele é a essência do amor. E Ele não poupou nem seu próprio Filho. Não foi porque Ele quis matar Jesus Cristo na cruz, não, irmão. Porque Ele amou você e amou a mim. Amou este mundo acima do seu próprio Filho. Ele mandou o seu próprio Filho morrer naquela cruz por mim e por você. E como nós estamos valorizando isso? Como nós estamos valorizando a morte de Jesus naquela cruz por nós? Não vou para a igreja hoje não, estou cansado. O pastor invocou aí, não vou também não. Já vou ter esse domingo, tá bom demais, não vou na célula não. Não vou, não quero saber dessas coisas, não quero me envolver na obra de Deus não. Então fica assim, irmão. Fica assim, no seu comodismo. Mas tome cuidado, que quem sabe como vai ser o amanhã aí, me diz aí. Quem tem a bola de cristal aí, para adivinhar o que vai acontecer daqui a meia hora? A Bíblia diz que nós temos que viver a vida como se fosse o nosso último dia. Não, pastor, misericórdia, eu ainda vou viver uns 10, 20 anos. Quem garante? Quem pode dizer assim, eu garanto que eu vou viver ainda mais 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, seja o que for. Quem pode garantir aqui, a não ser o Senhor, a não ser Deus, que pode dizer assim, eu tenho o controle da tua vida. Eu sei do seu deitar, eu sei do seu levantar, eu conheço as tuas obras. E Deus está falando nessa terra, não é de hoje, irmãos. Não é tempo mais da gente brincar, não é tempo mais da gente ficar fingindo ir para a igreja e ser crente, não. É tempo de se humilhar, buscar a face do Senhor enquanto se pode achar. É tempo de orarmos, é tempo de jejuar, é tempo de buscar a face do Senhor, porque os dias estão aí cada dia mais aparentando ser piores. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece. É promessa de Deus, irmãos. Mas é os que confiam nele. Mais à frente, para finalizarmos, estarei daqui a pouco já dando a Santa Ceia. Romanos capítulo 14, verso 10 a 12. Portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isto o que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós vai prestar conta de si próprio. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é lindo, é maravilhoso. Deus é supremo. Já imaginou? Falar assim, não, você vai prestar conta do seu vizinho. Acho que todo dia você estava na porta dele. Moço, como é que você está andando aí, velho? Como é que tá as coisas aí? Como é que você está na presença de Deus aí? Mas não, Deus falou, é você mesmo. Irmãos, é o ponto que eu queria chegar sobre essa mensagem aqui essa noite. Aceite o não de Deus enquanto você estiver em vida. Porque o não de Deus, irmãos, eu tenho certeza que é melhor do que muitos sims dos homens. Com certeza. Mas faça de tudo
para você não receber o não de Deus no dia do julgamento, porque esse não vai ter volta. Esse não é para a vida eterna. Esse não vai mudar toda a sua história. Esse não vai mudar todo o seu destino. Então aceite. Se está passando por algo aqui em cima dessa terra, pergunte a Deus o porquê. Não porquê, mas para quê. Pergunte ao Senhor: Deus, me ajuda a entender, me ajuda a passar, me ajuda a superar, me ajuda a entender tudo isso. Moisés, quando ele recebeu o não de Deus, ele não fez birrinha. Ele falou: então agora, Deus, você se vira com esse povo aí, que eu também não faço mais nada não. Não vou fazer mais nada não. O que eu mais queria, o Senhor me proibiu de fazer. Então agora o Senhor e esse povo aí. Josué, então Josué se vira para lá. Eu não quero mais saber disso não. Não, Moisés se prostrou e falou assim: Senhor, a tua vontade é soberana, o teu desejo é maior do que o meu, e eu estou aqui para te servir. Ele continuou fazendo as mesmas coisas. Ele orientou Josué, ele colocou Josué para ser o líder como ele era. E a gente às vezes, pela uma repreensão, a gente já faz um bicão: eu não quero mais saber desse ministério, eu não quero mais saber dessa pastora, desse pastor. Irmãos, vamos aprender a viver a intensidade de Deus na nossa vida. Vamos sair desse mornice, vamos sair dessa frieza espiritual, dessas mesmas coisas que parece que a gente está virando um religioso, que não temos mais compaixão uns com os outros, que não se preocupamos mais uns com os outros. Que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, porque você está aqui essa noite é por Ele e para Ele, irmãos. Nós nos reunimos aqui todo domingo, toda terça. Nós buscamos fazer a vontade de Deus. Não é para a glória minha, não é para a glória sua, é para a glória de Deus. Cara, no encontro de casais, eu olhando ali, pessoas que frequentaram a nossa célula, não está aqui hoje com a gente, mas que fez parte da célula. Hoje uma pessoa firme na presença de Deus. Hoje uma pessoa envolvida com a obra de Deus. Uma pessoa que tomou postura. Ele viu o que é servir a Deus. Ele foi tocado verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto você continua da mesma forma, irmão, então você nunca conheceu a Cristo. Você nunca foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a partir do momento que você é tocado, que você conheceu a misericórdia de Jesus, você nunca será o mesmo. Por mais que você possa fazer outras coisas erradas, mas o arrependimento vem logo no outro dia. E essa pessoa hoje, eu fiquei olhando assim, cara, hoje um pai de família, casado, respeitando a sua esposa, um homem de Deus, louvando, adorando a Deus, sendo ministro dos homens de Deus na igreja que é a qual ele está congregando. Aí onde o Senhor mostra para mim assim: vale a pena. Vale a pena, irmão. Se a gente for dar ouvido à voz de Satanás, todo dia você desiste, todo dia você chuta o balde, todo dia você fala: não quero saber mais desse negócio não. É porque a vitória é tão grande que Deus tem para nós, irmãos, e todo dia Ele luta para você desistir. Todo dia Ele luta para desanimar você. Mas a palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, em nome do Senhor Jesus.